Peraí. Isso, assim. Nessa época do ano, com dias mais frios, sempre dá aquela vontade de comer algo mais pesado e, claro, fugir da academia. Aliás, fica bem claro que o número de alunos diminui, né? E o que todo mundo esquece é que é justamente agora que a gente deve cuidar do corpo para chegar com tudo em dia para o verão. Então hoje a gente vai conhecer um verdadeiro dossiê com exercícios, receitas e até tratamentos para ajudar a manter o corpo em forma. E quem vai nos ajudar nessa missão é a Iva Bittencourt, que é personal trainer, consultora e palestrante. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Iva, para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje, explica por que nessa época do ano parece, ou melhor, a gente sente mais fome, né? Então, na verdade, nós gastamos mais calorias, o frio, né? A gente precisa aquecer o corpo. Para a gente aquecer o corpo, a gente gasta mais calorias, isso dá mais fome. Mas olha, não serve como desculpa para comer mais, gente. Ah, boa. Tem que manter a linha. Aumenta o metabolismo, é isso? Aumenta. O frio, com o frio a gente tem um metabolismo um pouco mais acelerado, então gastamos mais. Consequentemente, temos mais necessidade de comer. Mas por isso que a sente fome. gente quer comer coisa gorda, Iva? Massa, Porque é queijo. frio e tudo que é gostoso no frio é calórico. É queijo com vinho, queijo, é fundi, pizza, é macarrão, massa, molho, né? Tudo que é bom, um pão quente, assim, com bastante manteiga, né? Então, e aí que mora o perigo, né? Aí as pessoas vão relaxando e de repente lá veio 3, 4 quilos, né? Então tem que ficar muito esperto com isso, né? Mas na hora de fazer as escolhas corretas. E nessa época do ano também é mais fácil de perder peso, ao contrário do verão? Olha, é um pouquinho perigosa esse tipo de pensamento. Pelo seguinte, as pessoas acham que como o metabolismo é mais acelerado, elas podem comer mais. E é uma época que a gente come mais. Então, se você levar isso em consideração e achar que pode comer tudo, você com certeza você vai engordar. Então, o ideal é assim, gasta-se mais calorias para aquecer o corpo por causa do frio, gasta-se. Mas o que a gente come é muito mais calórico. Então, precisa ter um cuidado bem grande aí. Não dá para usar isso como desculpa para comer a mais, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Escapa da dieta. Isso coincide justamente com a época mais difícil de fazer atividade física, Pois né? Que dá é. aquela preguiça de sair da cama, de ir para academia, de correr, né? Então acaba sendo assim perigoso. É bem perigoso, né? E quais alimentos a gente tem que evitar, assim, totalmente? Porque tem os vilões, né? Tem chocolate agora no inverno, Ai, mas meu ó, Deus. tem uma boa solução, né? A gente Conta tem aí pra o gente. chocolate meio amargo Tá. e o amargo, são os mais ideais, né? Por quê? Porque eles não têm tanta gordura, então é um chocolate saudável. E dá pra fazer, por exemplo, chocolate quente, se você pega o seu chocolate, pega um leite desnatado, coloca lá o seu chocolate meio amargo, ou de preferência o amargo, umas gotinhas de adoçante, uma colherinha de canela, fica uma delícia, gente. E você não precisa se privar. E É é só saudável, ter inteligência, né? Substituir, né, na verdade. É né? verdade, escolhas saudáveis. O que a gente faz, a gente vai logo naquele gordo. Assim, não, mas o que eu posso comer que é bom e que vai ser menos gordo? Tem opções. Então, Existe? evitar o chocolate. Ou evitar o mais? chocolate, molhos, né? A gente pode fazer aí os molhos de tomate in natura, que são melhores, né? Evitar principalmente o molho branco, os molhos que vão muito queijo, muita manteiga, né? Evitar muito pão também, aí você pode comer o pão integral, que ele é mais... tem uma digestão mais demorada, dá mais saciedade, né? Então fica muito melhor. Tem várias coisas aí que você pode também ajudar. Tem os alimentos termogênicos, né? Tá. Você pode colocar aí um gengibrezinho aí na sua sopa, no chá. A canela mesmo é um termogênico, o café é um termogênico bem bacana, né? E a pimenta, que também cai bem aí no inverno com algumas carnes que
quentinha fica bom. Ajuda para esquentar, né? Exatamente. E já dá uma agilizada aí no metabolismo, né? Com certeza. E como fazer para evitar esses ataques, né? Porque a pessoa às vezes está tão certinha ali, seguindo a dieta, aí chega essa época do ano, já quer jacar de vez, começa a comer uma coisa dali, aí outro final de semana tem um aniversário, tem uma festa, e vai de vez. Olha, tem algumas coisas que são essenciais fazer. Primeiro, não compre as coisas gordas. Boa. Aquelas assim que você sabe que você vai dar jacar, vontade de comer. Né? Então assim, já vai pro mercado, come antes de ir pro mercado. Ótima ideia. Leva uma listinha pronta do que você vai trazer e de preferência já coloca as coisas mais saudáveis, né? Essa é uma ótima dica. Outra coisa que você pode fazer é assim, resista. Isso né? que é o Difícil. Porque na verdade não é que a pessoa é gorda, a cabeça é gorda, gente. Então tem que emagrecer a cabeça. Tem que ficar firme. E tem que ter determinação, né? Porque na verdade é um investimento na saúde, né? Você chegar bem ali com 50, 60 anos e pensar no seu futuro como um investimento, você tem que fazer hoje. Mas eu sempre falo o seguinte, é importante você definir algumas coisas. Primeiro, se você está dentro do peso, você é uma pessoa que tem bom senso, você comer um dia uma lasanha, por exemplo, com molho 4 queijo, não vai te engordar. Um chocolatinho também depois do almoço. Você fazer a compensação no dia seguinte. Mas qual é o mal das pessoas? Ela come a bendita da lasanha maravilhosa, né? Aí ela ainda toma lá uma Coca-Cola e ainda come uma sobremesa depois. Junta tudo isso e no dia seguinte ela continua repetindo. E esse que é o mal. Não é você comer uma vez e voltar para sua dieta, para o seu controle. É você fazer isso todas as refeições, todos os dias. E daí também não é a culpa do inverno, porque a pessoa que faz isso no inverno vai fazer isso no verão, enfim, não importa a estação, né? E a pessoa que está sobrepeso, ela já tem que, logicamente, procurar assim evitar ao máximo as tentações. Vai jantar fora? Já escolhe um lugar que você pode pedir aí uma sopa, que você pode pedir um purê de mandioquinha, uma coisa mais leve, uma carne magra. Tem tantas opções boas num cardápio de restaurante hoje em dia. Dá para comer de forma mais saudável, mesmo fora de casa. Não precisa passar vontade, né? Exatamente. E a hidratação, Iva? A gente também esquece de beber água nessa época, né? Com certeza. Só que a gente só quer tomar uma coisinha quente, um cafezinho, um leitinho, um cappuccino, só isso. A hidratação continua a mesma, gente. Você tem que tomar pelo menos 2 litros a 2,5 litros de água por dia, porque no inverno você também desidrata. O frio também pede um pouco mais de aquecimento e isso vai a água também no organismo, né? A gente precisa dela. E quem faz exercício físico precisa da água, né? Com certeza. E como não perder esse foco do exercício físico, já que é tão difícil sair da cama, gente, nesse friozinho de manhã? Olha, é difícil, mas assim, eu acho que você tem que ter o quê? O exercício, ele pede algumas coisas assim bem básicas. Primeiro, você tem que ter determinação, ter foco. Então você vai fazer o quê? Você está programado ali a sua agenda para terça e quinta ir na academia, não marca mais nada. Colocou o despertador, ele tocou, levanta e vai. Porque senão você sempre vai dar desculpa hoje, amanhã. Porque vai ser frio aí o quê? 3, 4 meses. Né? Não dá para fugir. Você não vai ficar na cama 3, 4 meses. A vida segue. Então tem que ser forte aí mesmo. Se agasalhar bem, porque você vai fazer uma atividade física, você vai sair de um local quente para uma atividade física e depois você sai dela e sai para o frio. E de repente novamente. A pessoa vai fazer um exercício ao ar livre também, né? Não dentro só de uma academia. Exatamente. Quando for fazer, por exemplo, um exercício ao ar livre, aí tem que ter um cuidado maior com o aquecimento. Porque você vai estar agasalhado, começa a aquecer e precisa aquecer para não fazer atividade com o corpo frio, né? De repente você tem uma lesão. Né? Exatamente, você tem que ter um alongamento um pouco maior. Então, no inverno, normalmente, eu costumo trabalhar em torno de 15 a 20 minutos de alongamento. Por exemplo, você vai correr, começa lá com uma caminhada, 10 a 15, 20 minutos e depois você corre. É diferente, então, de um dia mais quente. Tem que ter esses 15, 20 minutos de alongamento. Exatamente. Porque no verão você dá 3, 4, 5 minutos de aquecimento, e você já tá pode quente, correr. né? Já tá quente. O corpo já tá preparado. E no frio a gente fica muito encolhido, né? Então você pode perceber, as pessoas têm mais dor na cervical, dor na lombar, acaba ficando, né, muito contraída, muito presa. E isso faz com que você vai fazer uma atividade física sem estar com o corpo relaxado. Então, se você faz o aquecimento antes, você já solta isso, né? Só não recomendo o alongamento no início, porque como é muito frio, o corpo esfria muito rápido. Então, aquece,
faz atividade física, sua corrida e depois alonga no final. Exatamente. Sempre no final. E aumenta os riscos de lesão, assim, nessa época do ano, por conta do frio aumenta mesmo? Quem não faz o aquecimento no início e o alongamento no final, né? Porque uma musculatura tensa, ela não é flexível. E aí você vai correr, você está numa atividade que você não controla tanto assim. Porque a corrida, principalmente ela livre na rua, tem altos e baixos de terreno, então isso faz com que você não preste tanta atenção e tenha tanto controle como se você estivesse numa esteira, por exemplo. É verdade. Iva, agora está na moda, a gente escuta muito o pessoal falar sobre os pré-treinos. Como que funcionam? Todas as pessoas podem tomar ou não? Só aquela pessoa que faz todos os dias a atividade física? Eu, por exemplo, que faço 1 ou 2 vezes não é indicado. Como que é? Então, o pré-treino ele serve assim, pessoas que têm uma necessidade, que têm um treino muito intenso, que ele precisa ter uma disposição maior para treinar. E a recomendação sempre é, se você quer tomar um pré-treino, faz uma consulta médica com o endócrino para ele orientar o que é melhor, porque o que vale lembrar é o seguinte, mesmo os pré-treinos que são ditos naturais, eles têm aceleradores, né? Então tem cafeína, tem casca de laranja amarga, que são elementos que se a pessoa é cardíaca e não sabe, pode acelerar muito. Perigoso, e pode né? infartar sim, tá? É uma substância, né, que você está colocando dentro do seu corpo que não é natural. Tem né? que sempre consultar o médico antes de Exatamente. qualquer decisão, Com inclusive certeza. a atividade Dosagem. Exercício físico, principalmente, né? E remédio, então, nem se fala, Com né? certeza, isso mesmo. E na questão da imunidade, nessa época do ano, a imunidade baixa mesmo? Baixa bastante porque é aquela coisa, você está num ambiente quente e vai para o frio. Então, esse choque térmico cai a imunidade. O exercício, ele é bom porque ele eleva a imunidade do corpo. Você produz anticorpos, né? Você produz endorfinas, que são os hormônios do bem-estar, e isso faz com que você tenha uma resistência melhor. Mas vale a pena a gente falar que a vitamina C, né, é essencial. Então, redobrar aí a ingesta de vitamina C é super importante, né? As frutas cítricas, né, laranja, tangerina, enfim, várias outras, o limão, sempre é importante para a gente ter um aporte maior de vitamina C no organismo. Mas Até porque acabou dá uma nosso animada, tempo. né? Ai, acabou nosso tempo, Iva! Não, Eu queria perguntar milhares de coisas. vamos ficar aqui, não vamos sair. Ai, que chato, gente. E quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, tem rede social, tem site? Tem tudo, gente. Tem tudo? Passa tudo pra gente. Então, o meu site é www.ivabitencourt.com.br. Tá. Meu Facebook tem minha página lá e meu perfil, tá? Pode me adicionar nos dois, tá? Minha página é onde tem as minhas matérias que eu escrevo para as revistas, as reportagens, enfim. E o meu perfil é um pouquinho mais pessoal, né? Tá certo. E o meu Instagram, Iva Oficial, aí quem quiser me seguir aí, fica Iva à vontade. Oficial, sucesso. Iva Oficial. Obrigada, Muito bom, viu? Obrigada, Foi muito foi um prazer, rápido. meninas. Prazer foi nosso. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigado. E já